falar sobre a transição. Além do presidente, além daquela galera toda que nós já conhecemos. Bom, oficialmente hoje começa a transição de governos, né? E o João Pedro Mello está aqui para falar sobre a primeira reunião que aconteceu em Brasília para tratar a respeito disso, né, João? Boa tarde para você. Grande João Pedro Mello, boa tarde. Oi, Joel. Oi, Aninha. Boa tarde para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nesse processo da transição e a principal preocupação do governo de transição agora é com o orçamento do ano que vem. Diante disso, vai ser proposto aos presidentes da Câmara e do Senado a aprovação de uma emenda à Constituição para retirar alguns projetos do teto de gastos. Entre eles está, por exemplo, a manutenção dos R$600 do Auxílio Brasil, que deve, inclusive, voltar a se chamar Bolsa Família. Esse anúncio foi feito pelo relator-geral do Orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, agora há pouquinho aqui em Brasília. A ideia é que, com essa medida, o próximo governo consiga criar dívidas para financiar ações, programas e também obras que foram prometidas por Lula durante a campanha. Segundo Alckmin, ainda não foi discutido o total de recursos que ficariam de fora do teto de gastos para esse financiamento. Essa questão deve ser discutida ao longo da próxima semana, inclusive há novas reuniões previstas aqui para a capital do país. Bom, também participaram desse encontro os coordenadores do programa de governo de Lula, Aloysio Mercadante, a ex-presidente do PT, Gleisi Hoffmann, além do senador eleito Wellington Dias e outros parlamentares do partido. Essa discussão, como a gente falou, teve foco no aumento real do salário mínimo, ou seja, com aquele reajuste acima da inflação, além da correção da faixa de isenção do imposto de renda, que em 2023 pode chegar a R$5.000. Relator-geral do Orçamento, senador Marcelo Castro, destacou o seguinte, que são muitas despesas, muitas questões que estão sendo propostas por esse novo governo e que, diante do texto de orçamento que já veio para cá, não seria possível adequar todas essas questões sem furar o teto de gastos. E agora ele deu praticamente uma missão ao novo governo, que é trazer solução a respeito dessa nova proposta até a próxima terça-feira. Sobre o atual governo, o que a gente tem? O aval para o início do processo de transição. Esse novo governo deve discutir, inclusive, daqui a pouquinho, em uma reunião na Casa Civil, no Palácio do Planalto, pontos desse processo. Processo que vai acontecer ao longo dos próximos 2 meses. O complexo cultural, o complexo do Centro Cultural Banco do Brasil, aqui na área central de Brasília, já foi cedido para que a equipe de Lula se instale durante esse processo de transição e a expectativa é de que essas reuniões e negociações comecem por lá no próximo dia 17 de novembro. Só que a gente destaca um outro ponto, Aninha e Joel. Uma nova reunião entre o presidente eleito e o coordenador da transição, o Geraldo Alckmin, deve ocorrer na segunda-feira, só que aí em São Paulo. Eles vão discutir esse ponto dessa proposta, discutir o que de fato é prioridade, o que tem que ser colocado no orçamento para que Geraldo Alckmin possa voltar aqui na terça-feira e trazer essa solução, então, para o relator geral, o senador Marcelo Castro. Ok, João Pedro Mello, meu amigo, muito obrigado. Um abração para você, bom trabalho aí. Valeu. Torcendo para essa transição decorrer da melhor forma possível, né? Você viu que o João Pedro Mello disse para a gente, já estão discutindo o auxílio emergencial. Então é importante saber disso. Essa transição ela é importante para o futuro também. Para que esses projetos não sejam paralisados, né? Exato, para atender essas pessoas que tanto precisam. E a gente utiliza agora o auxílio emergencial como exemplo, mas isso se aplica a praticamente tudo, né? Para você não ter uma quebra ali de raciocínio no meio dessas questões todas que são complexas e que foram construídas e que tem que ter continuidade. Exatamente, essa é a palavra, continuidade e melhorias também, Sim, né? Isso.